Você já sentiu que está jogando com as cartas erradas enquanto elas controlam tudo em silêncio? A verdade é que a mente feminina esconde códigos que poucos homens conhecem, e esse vídeo expõe exatamente o que elas não querem que você descubra. Aqui, você vai aprender a dominar o desejo feminino com base no que Freud revelou e o mundo tentou esconder. Assista até o fim e entre para o grupo dos poucos homens que controlam o jogo de verdade. Freud dizia: o ego não é senhor, nem em sua própria casa. Isso vale para todos, mas para a mulher há uma camada a mais. Um jogo profundo entre desejo, ausência e autoridade. Na psicanálise, Freud identificou o chamado complexo de castração, que marca o momento em que a criança percebe a diferença sexual. Para o menino, isso se traduz em medo de perder. Para a menina, em desejo de ter, de recuperar algo que lhe foi negado. E aqui nasce um dos mecanismos mais profundos do inconsciente feminino: o desejo pelo que a domina. A mulher cresce inconscientemente, atraída por figuras que representem autoridade, domínio, força simbólica. Não força bruta, mas força estrutural. Presença, firmeza, direção. Isso explica por que tantas mulheres, ao longo da vida, desenvolvem um fascínio secreto por homens mais velhos, líderes, chefes, figuras que impõem limites e regras. Não é coincidência. É o inconsciente em busca de algo que compense a sensação ancestral de ausência. Ela não quer apenas carinho, ela quer a energia que representa aquilo que ela não pode controlar e por isso mesmo deseja intensamente. Freud foi duramente criticado por expor essa dimensão, porque ela revela algo que vai contra a narrativa social moderna. A mulher não deseja igualdade emocional. Ela deseja submissão seletiva, mas só diante de quem ela enxerga como superior. Essa superioridade não é sobre gritar, ameaçar ou dominar fisicamente. É sobre transmitir uma firmeza que impõe limites inconscientes, que a faz voltar ao papel de quem deseja e se curva, ainda que disfarce isso com jogos e testes. E aqui entra o ponto-chave para você, homem. Quando você ocupa essa posição simbólica de autoridade emocional, ela sente algo que nenhuma conversa, gentileza ou beleza pode causar. Um desejo que surge do centro do inconsciente dela, onde o controle já não existe mais. Ela não escolhe racionalmente, ela apenas sente. E o corpo dela responde. A mente dela começa a girar em torno de você, porque você se tornou o outro simbólico, que representa o que ela precisa conquistar, e nunca dominar por completo. Mas para chegar nesse lugar de domínio sutil, você precisa ir além do óbvio, porque o que ela mostra é o contrário do que ela sente. Ela pode gritar por liberdade, mas sonha com limites. Pode exigir igualdade, mas deseja submissão diante do homem certo. E esse homem é aquele que entendeu o código oculto do desejo feminino. O homem que representa aquilo que ela mais teme, e ao mesmo tempo, o que mais deseja. E agora que você entende essa chave, está pronto para abrir a próxima porta. Porque se o desejo nasce da autoridade, o prazer mais profundo está na entrega à dominação emocional. E é sobre isso que vamos falar agora. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então, atenção, o livro digital. A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. A maioria dos homens vive acreditando no que a mulher diz que quer. E isso é um erro fatal. Porque quando se trata de desejo feminino, o que ela diz raramente é o que ela sente. A mente consciente dela pode querer um relacionamento estável, carinho, afeto, mas lá no fundo, no inconsciente, o desejo é outro: ser dominada. Não se trata de violência, mas de hierarquia emocional, de ser conduzida, possuída, controlada por um homem que ela reconhece como superior. É o jogo silencioso que Freud já insinuava em seus estudos sobre as fantasias femininas.
e que foi mais tarde confirmado por pesquisas modernas sobre comportamento sexual, como as conduzidas por Nancy Friday. A fantasia mais comum entre as mulheres é a submissão. Mas essa submissão não é passiva, ela é ativa. A mulher escolhe se entregar, mas apenas diante de um homem que sabe dominar sem pedir. Isso ativa algo ancestral no corpo dela, um instinto que a conecta com o papel feminino primitivo, a fêmea que se entrega ao macho alfa, não porque é fraca, mas porque ele é inegavelmente mais forte, mais centrado, mais dominante. E no fundo, é isso que ela quer sentir, que foi escolhida por um homem que poderia ter qualquer uma, mas escolheu justamente ela, para guiar, dominar e absorver. Esse tipo de fantasia não é racional, e por isso ela jamais vai admitir isso com clareza. Porque admitir seria abrir mão do controle, e abrir mão do controle é o que a excita. É um paradoxo. Ela quer resistir, mas ao mesmo tempo quer ser vencida emocionalmente. Quer ser dobrada com calma, conquistada com firmeza, conduzida com maestria. A mulher não deseja um homem que implora, que explica, que se justifica. Ela deseja o homem que comanda o clima, que dita o ritmo, que impõe respeito com um simples olhar. Esse é o homem que faz o corpo dela responder antes da mente. E quando você encarna esse papel, não com agressividade tola, mas com inteligência emocional e postura firme, ela sente, ela se confunde, ela recua e avança. Porque o corpo dela pede, mesmo que a boca dela negue. Essa tensão é o que cria o jogo, o que prende, o que gera obsessão. E é por isso que o homem que domina, mas não se apressa, que conduz com força silenciosa, que não cede à chantagem emocional, é o homem que ela volta a desejar, mesmo depois de tentar te esquecer. Esse é o segredo que elas não querem que você saiba, porque a partir do momento em que você entende que a fantasia mais profunda da mulher é a submissão emocional, você nunca mais vai se ajoelhar, e o jogo vai mudar, para sempre. Mas se a submissão cria o desejo, o que é que faz esse desejo se transformar em vício? A resposta está em um instinto ainda mais perigoso, a ligação emocional através do sofrimento, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Poucos homens entendem isso, mas o apego feminino mais profundo não nasce da estabilidade, e sim do desequilíbrio emocional. O que prende uma mulher de verdade a um homem não é o afeto constante, mas a dor intercalada com prazer. Freud, em suas análises sobre o inconsciente feminino, já apontava que o sofrimento tem um papel central no vínculo afetivo. Quando a emoção negativa é provocada de forma sutil e estratégica, ela cria raízes muito mais profundas do que qualquer carinho planejado. E aqui está a chave. O cérebro da mulher se apega não ao homem mais bom, mas ao homem que a faz sentir, mesmo que esse sentir seja uma mistura de dúvida, saudade, ciúme e ansiedade. Esse é o mecanismo da ligação emocional pelo contraste. A mulher sente falta, não do conforto, mas da intensidade. E quando você aprende a provocar esse contraste emocional, com afastamentos pontuais, silêncios bem aplicados, gestos inesperados ou ausência de validação, você ativa um gatilho ancestral, o de que ela precisa te conquistar o tempo inteiro. Isso cria um estado de alerta emocional que a mantém girando em torno de você. A cada nova dose de emoção, por mais dolorosa que seja, o cérebro dela se reorganiza para te manter como prioridade. Porque agora você não é apenas um homem, você é o epicentro das emoções dela. Robert Sapolsky, neurocientista da Universidade de Stanford, explica que o cérebro humano libera mais dopamina, o neurotransmissor do desejo, diante da incerteza e da frustração do que diante da recompensa garantida. Isso significa que, quando você se torna emocionalmente imprevisível, quando oscila entre presença e ausência, entre calor e frieza, você gera um efeito viciante. A mulher passa a precisar da sua aprovação, passa a lutar pelo seu reconhecimento. E isso reforça o apego de forma silenciosa, intensa e quase inquebrável. Essa é uma das maiores armas que o homem pode usar com frieza e consciência. Porque ao invés de tentar agradar o tempo todo, ele entende que a mulher se apaixona por quem a faz sofrer na dose certa.
sofrer com propósito, sofrer com intenção, sofrer com inteligência. Não se trata de ser cruel, se trata de ser emocionalmente dominante, de ter o controle do clima, de saber quando provocar a tempestade e quando oferecer abrigo. Quando ela sente que você é a origem da dor, mas também o único que pode curá-la, o apego dela se solidifica. E o mais perigoso, ela não consegue explicar por que não te larga, por que sempre volta, por que te perdoa, porque agora você não está mais no coração dela. Você está no inconsciente. E o inconsciente grita mais alto que qualquer argumento lógico. Mas esse grito se intensifica ainda mais quando ela percebe que pode perder você para outra mulher. É aí que o ego feminino desperta e o instinto de competição se ativa. E esse é o próximo campo de batalha. Existe algo que o ego feminino jamais aceita de forma tranquila: a ideia de ser trocada, de ser esquecida, de ser superada por outra mulher. Isso atinge a mulher onde ela é mais sensível, na sua vaidade emocional. Freud identificou esse ponto cego como uma forma de narcisismo feminino, onde a mulher se enxerga não só como alguém que deseja ser amada, mas como alguém que merece ser a única. Quando ela percebe que há outra competindo pelo mesmo homem, ou pior, sendo valorizada por ele, um novo instinto se ativa, o de provar valor. E é aí que o jogo começa a virar a seu favor. Essa reação não é consciente. Ela não pensa, vou lutar por ele. Ela sente o incômodo, sente a ameaça, sente a perda iminente. O cérebro dela interpreta a outra mulher como uma rival e o homem como um prêmio de status. A mente dela não está mais no campo afetivo. Agora está no campo da conquista. E nesse momento, até uma mulher que estava fria, indiferente ou distante pode mudar completamente de comportamento. Começa a responder mais rápido, a mandar indiretas, a tentar chamar sua atenção de forma sutil, como se nada tivesse mudado. Mas tudo mudou. Isso acontece porque você deixou de ser garantido e passou a ser valioso socialmente. Um homem validado por outras mulheres se torna um ativo escasso. Ele carrega um selo invisível. Se outras querem, é porque ele tem valor. Esse é o efeito da pré-seleção, validado pela psicologia evolutiva, que mostra que as mulheres usam o comportamento de outras mulheres como parâmetro de decisão. A lógica é simples. Se ele já foi aprovado por outras, deve ser um bom investimento emocional. E isso gera um impulso competitivo quase impossível de conter. O mais fascinante é que muitas vezes você não precisa dizer nada. Apenas insinuar. Um comentário vago, uma foto ao lado de uma mulher bonita, uma ausência estratégica seguida de silêncio. Tudo isso já é suficiente para acionar o radar dela. E uma vez ativado, o comportamento dela muda, porque agora ela não está mais interagindo com você. Ela está lutando contra a sombra da outra. Ela quer vencer, quer se destacar, quer garantir que aos olhos de todos, principalmente aos seus, ela ainda é a escolha mais forte. E quando a mulher entra nesse estado, ela passa a investir emocionalmente mais do que antes. Porque o que está em jogo não é mais o amor, é o ego. E o ego, quando ameaçado, se torna escravo do desejo de provar superioridade. Você não é mais apenas o homem desejado. Você virou o palco onde ela precisa brilhar. E, ironicamente, você nem precisa aplaudir. Basta observar, manter o controle e deixar que a competição continue queimando por dentro. Mas para sustentar esse jogo, você precisa ter algo que nenhuma mulher possa tirar de você. Um propósito maior do que elas. Porque o verdadeiro domínio vem quando você não gira ao redor do desejo feminino, mas faz o desejo feminino girar ao redor da sua missão. E é sobre esse tipo de homem, o indomável, que vamos falar agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Freud explica. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Ela pode te admirar, pode te desejar, pode até te amar,
Mas existe um tipo de homem que ela nunca esquece, o homem que ela nunca conseguiu controlar. Esse é o arquétipo mais poderoso na mente feminina. O homem indomável, o que não se curva, o que não se molda, o que tem uma missão que vem antes dela. Freud entendia o inconsciente como um território onde forças instintivas competem pelo comando. E nesse campo, o homem com missão clara representa algo que transcende o simples jogo da sedução. Ele se torna um símbolo, um enigma, um desafio eterno. Esse homem carrega consigo uma força que não depende do olhar feminino. Ele não está ali para agradar, ele está ali para viver. Sua energia gira em torno de algo maior, uma ambição, uma construção, uma guerra interna. E quando a mulher percebe que não é o centro do universo dele, ela não se afasta, ela se aproxima, porque agora ela não está lidando com um homem comum, está diante de um homem raro, inacessível. E tudo que é inacessível desperta fascínio. Carl Jung chamou isso de energia masculina integrada, o estágio onde o homem já não busca aprovação externa porque encontrou sentido na própria existência. E é exatamente essa presença que afeta a mulher de forma profunda. Ela sente que ao lado dele está em algo maior, que precisa se adaptar, se provar, se alinhar, ou será deixada para trás, porque ele não para por ninguém. E isso, para o inconsciente feminino, é um gatilho de desejo primitivo, o instinto de se vincular ao mais forte, ao mais focado, ao mais impossível de manipular. Esse homem não precisa dizer que tem valor, ele transmite, ele não exige respeito, ele inspira. E justamente por viver sua missão com tanta intensidade, ele se torna mais sedutor que qualquer frase pronta, mais envolvente que qualquer declaração, mais magnético do que qualquer jogada emocional. Porque ele não precisa vencer o jogo, ele é o jogo. E aqui está a verdade que elas não querem que você descubra. Quando você vive por uma causa maior, você se torna inatingível. Não emocionalmente frio, mas emocionalmente livre. Sua validação vem do seu progresso. Sua energia vem do seu caminho. Sua força vem do que você está construindo. E qualquer mulher que entrar na sua vida vai sentir isso no primeiro toque, no primeiro olhar, no primeiro silêncio. Esse é o ponto de ruptura. O momento em que você deixa de tentar conquistar e passa a ser o homem que é conquistado. Porque agora você é a exceção que o inconsciente dela sempre procurou. E quando ela encontra isso, o medo muda de lado. Porque ela sabe, perder você seria como perder algo que ela nunca mais encontrará de novo. E é por isso que esse é o único tipo de homem que não se molda ao desejo feminino. Ele molda o desejo feminino em torno de si. Se você chegou até aqui, agora sabe por que elas torcem para que você nunca descubra tudo isso. Porque quando o homem entende os mecanismos ocultos do desejo feminino, ele para de ser manipulado e passa a controlar. E isso muda tudo. Porque você deixa de ser um jogador comum e se torna o arquiteto do jogo. Esse é o propósito do Além da Média. Formar uma irmandade de homens conscientes, preparados e livres. Homens com missão, homens com visão, homens com poder. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal. E se quiser apoiar nossa missão, ter seu nome aqui nos créditos finais como um verdadeiro irmão de guerra e receber conteúdos exclusivos, é só clicar em Seja Membro. Juntos estamos formando uma geração de homens que elas não conseguem manipular e jamais vão esquecer. Isso é só o começo, meus irmãos. Vamos além.